Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu queria colocar mais algumas notícias pós-jogo, né, do Fluminense contra o Milionários, ou Milionários contra o Fluminense. O Fábio, após a partida, exaltou a superação do Fluminense contra os Milionários na Colômbia. Então diz assim a matéria da ESPN Notícias. Na terça-feira, o Fluminense deu um grande passo para avançar na Libertadores ao vencer o Milionários em Bogotá por 2-1. Só que os tricolores sofreram alguns momentos, mesmo com um jogador a mais. Com um pênalti defendido, quando o jogo estava empatado, o goleiro Fábio foi um dos destaques e mais tarde ressaltou. Vamos ver o que o nosso goleiro falou. Foi um momento importante. Temos que ressaltar toda a dificuldade que a gente enfrentou, principalmente no início, com a altitude e o gramado diferente do que a gente treinou. Bom, há controvérsias, mas vamos lá, né? Então a gente teve que se adaptar dentro do jogo, com o estádio lotado e toda a dificuldade que Libertadores oferece. Bom, isso aí é normal para Libertadores, né? Sempre há pressão e é normal, tá? Aqui no Rio vai ser a mesma coisa para o outro lado, né? Ele continua dizendo: é importante a valorização do nosso grupo, pois todos que entraram contribuíram com um grande futebol e construíram oportunidades e que poderiam nos ter feito sair com um resultado até melhor. Mas tudo tem o momento certo. O resultado foi importante, pois foi o primeiro passo e todo mundo está de parabéns pela dedicação, pela entrega, sempre honrando a camisa do Fluminense, completou o nosso goleiro. É, é importante a fala dele para mostrar a união da equipe. Essas questões aí de problemas enfrentados, todos vão enfrentar a qualquer momento. Então eu passo por isso. Mas foi importante a declaração dele. O Abel Braga também falou. Ele viu a atuação do Fluminense na Libertadores abaixo do ideal, né? Então diz assim, né, a matéria: o Fluminense venceu por 2-1 Milionários da Colômbia e o resultado deixou os tricolores mais próximos de avançar na Libertadores. No entanto, após a partida, o técnico Abel Braga admitiu que o elenco carioca ficou devendo. Isso aí não é após esse jogo. Eu acho que está devendo após os jogos anteriores. Toda vez que ele bota aquela equipe que a gente já sabe qual é, fica devendo. Depois melhora com as substituições, né? O comandante lembrou que a equipe atuou em grande parte dos 90 minutos com um jogador a mais. Sim, verdade. Então ele declara assim: começamos a ter mais a bola, mas não parecia que tínhamos um jogador a mais. É nítido quando você faz um comentário quando joga na altitude. É muito complicado ter 50% de acerto, porque tínhamos um jogador a mais e parecia que estava 10 contra 10. Jogamos muito para trás. Bom, ele já percebeu que estava 10 contra 10, né? Quem seria esse 11º jogador, né? Que estaria faltando, sei lá. Enfim. Jogamos muito para trás, ficamos, no meu modo de pensar, muito abaixo do que podemos produzir. Fisicamente acabamos o jogo esgotados, 100%. E mesmo assim poderíamos ter feito em 3 oportunidades o terceiro gol e não fizemos. Isso é ruim para o próximo jogo, disse o Abel. Eu concordo com ele em parte. Agora ele sabe quem é o jogador que pesou, digamos assim, na balança, né? Não vamos comentar, porque eu já falei no outro vídeo que eu postei. Bom, por último, com destaque de Cano e Luiz Henrique, o Fluminense melhora números na temporada. Isso é óbvio, né? Todo mundo percebe isso, né? Então, diz assim a matéria: na noite dessa quarta-feira, o Fluminense venceu o Milionários com um placar de 2-1 em Bogotá pela segunda fase da pré-Libertadores. Eduardo Souza abriu o placar para os donos da casa. David Braz e Cano viraram para o time brasileiro em boa forma nessa temporada. O argentino Germán Cano foi um dos destaques, né? Além do nosso amigo, foi um dos destaques do tricolor na partida e alcançou bons números pelo clube. Na partida desta quarta, o atacante marcou o seu terceiro gol para o Fluminense, né? Isso é importante, né? Aqui também diz que o Luiz Henrique também foi destaque, que a gente já sabe, enfim.
é aquela coisa que está aí para o Abel ver e ele só não vê se ele não quiser. Não sei o que ocorre lá, mas sempre começa de uma forma e depois troca para o time ideal. Eu espero que isso ocorra e a gente sempre consiga, já que é esse o pensamento dele, e a gente sempre consiga ultrapassar os problemas. O que não pode acontecer é isso ocorrer e a gente não conseguir se recuperar. Isso é um ponto que o Abel tem que perceber. Bom, mas enfim. Eu falei para vocês no outro vídeo que tinha um jogador, né? Daniel Ruiz Rivera. É o camisa 10 lá do Milionários e que seria um ponto de observação para a gente. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele nasceu em 2001, ele tem 20 anos, uma altura de 1,71 m, ele é jogador da seleção sub-20, nasceu em Bogotá e é uma posição que a gente hoje, vamos dizer assim, tem carência, né? Ou melhor, se tivermos uma pessoa só, é muito. Então nós temos que ter uma outra pessoa. E eu tenho certeza que que ele seria vamos dizer assim, teria que ser observado mais, mas pelo que ele jogou na última partida, é um ótimo jogador. Ele atua na posição meia-direita. Então, o que acontece? Nos jogos que ele participou, ele foi 100%, atuou 100% como titular, em 100% dos minutos que teve a partida. Ou seja, de todos os jogos que ele atuou, ele participou até os 90 minutos. É jovem, né? Então, ele tem 20 anos. E a participação dele nos gols que o Milionários fez foi em 100%, ou seja, todos os gols ele participou, né? O que mais temos sobre esse jogador? Bom, o valor dele é 1,100 milhões de euros, tá certo? Na verdade é 1,100 milhões de euros e foi atualizado pela última vez esse valor no mês 1 desse ano. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ficar de olho nesse jogador por duas razões. Primeiro, porque ele vai voltar provavelmente aqui no Brasil, né? E a gente vai poder observar mais. Eu acho que é uma posição que a gente necessita de reforço, né? E ele é um bom jogador, apesar de ser jovem, mas poderia ser treinado, poderia aprender com os nossos jogadores aqui que são bem sêniores, e a gente poderia ter mais esta opção aí, não é, meus amigos? O que vocês acham? Bom, eu acredito que sim. Essas foram as notícias de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Agora gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam de todas essas notícias, da declaração do goleiro, do Abel ter falando, né? E da coisa que a gente já sabia, da notícia que a gente já sabia, que era os destaques, que é o Cano e o Luiz Henrique. O que vocês acham dessas informações todas? Quais são as opiniões de vocês? Coloque nos comentários, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com outros colegas para que a nossa comunidade cresça. E, por último, e não menos importante, fiquem todos com Deus e fui!